Estude o sinal de cada função a seguir. Na letra A, nós temos a função f de x igual a x mais 5. Então, vamos aqui olhar a resposta. Está aqui a resposta da letra A. Então, primeiramente, nós vamos olhar o seguinte. A função f de x igual a x mais 5, nessa função, o a, que é o valor que multiplica x, não está aparecendo ali, mas tem um 1zinho escondido ali, certo? Deixa eu dar até um zoom aqui para vocês, né? Ficar melhor de ver. Aqui no a tem o 1 multiplicando x, quando não tem nada é porque tem 1, certo? Nessa função, o a vale 1, certo? Então, como o a é 1, ou seja, positivo, é um valor positivo, a função f é crescente, certo? Então, ela vai ter essa forma aqui. Se o a fosse negativo, ela teria essa forma aqui decrescente, certo? Então, como o a é 1, ou seja, positivo, essa função é crescente. E para a gente saber em qual valor do eixo x ela vai passar, nós pegamos a função que a questão nos deu aqui, ó, só voltando aqui. Nós temos aqui f de x igual a x mais 5, né? Então, esse x mais 5 a gente vai pegar e vai igualar a zero, certo? X mais 5 igual a zero. Fazendo isso, a gente vai calcular o zero da função, ou seja, onde a função passa no eixo x. E isolando o x aqui, a gente vai ter que x é igual a menos 5, né? O x está somando do lado esquerdo, vai passar para o lado direito da igualdade, trocando a operação. Estava somando, passou subtraindo, então x é igual a menos 5. Então, no ponto menos 5, essa função passa de forma crescente, né? Então, tendo montado esse gráfico aqui, acima do eixo x aqui, ó, nós temos que os valores são positivos. E abaixo do eixo x aqui, ó, nós temos que esses valores vão ser negativos, certo? Então, portanto, tem-se, se x é igual a menos 5, se x é igual a menos 5, galera, nesse ponto aqui, ó, x igual a menos 5, então a função é igual a zero, certo? Se x é maior do que menos 5, x é maior do que menos 5, então a função é maior do que zero. Galera, se x é maior do que menos 5, olha só, vamos fazer aqui, ó, x maior do que menos 5, a função vai assumir valores aqui, ó, positivos, certo? Então, se x é maior do que menos 5, a função é maior do que zero. Se x é menor do que menos 5, galera, onde x é menor do que menos 5? Aqui, ó. Então, x é menor do que menos 5, a função é menor do que zero. Então, vocês podem ver aqui ó, que a função vai assumir valores negativos para x menor do que menos 5. Então, está aqui a resposta da letra A. A questão quer que a gente estude o sinal. Na verdade, a resposta é tudo isso, né? Então, está aí a resposta da letra A. Na letra B, nós temos a mesma ideia. Nós vamos estudar o sinal da função. Nós temos aqui a função menos 3x mais 9, né? Menos 3x mais 9. Mesma coisa, galera. Vocês vão analisar o coeficiente angular, o a, né, dessa função. Como o a é menos 3, então a função é decrescente, conforme está aqui, ó, função, deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos, aqui, ó, decrescente a função. E onde que essa função vai passar no eixo x? A gente pega a função que é menos 3x mais 9 igual a zero. Isolando o x aqui, ó, o mais 9 está do lado direito, passa, ou melhor, está do lado esquerdo, passa para o lado direito como menos 9, e o menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, menos 9 por menos 3, menos por menos é mais, e 3 por 3 é 3, né? Então, x é igual a 3. Se vocês não entenderam, é só resolver essa equaçãozinha aqui e achar o valor de x. Vocês vão achar que x é igual a 3. Então, com base nessas informações, podemos construir o seguinte esboço, que é esse daqui. Essa função passa no ponto 3. Para valores menores do que 3, a função aqui ó, assume valores positivos. E para valores maiores do que 3, a função assume valores negativos, certo? Então, portanto, se x é igual a 3, então y é igual a 0. Galera, y ou f de x, ó, aqui era f de x, né? Foi colocado f de x. Y e f de x é a mesma coisa, certo? Vocês podem colocar ou y ou f de x, dá na mesma. Então, quando x é igual a 3, aqui ó, nesse ponto, o y também é igual a 3. Ou melhor, quando x é igual a 3, o y é igual a 0, né? Quando o x é maior do que 3, ou seja, para valores maiores do que 3 aqui, então a função f de x ou y, você que escolhe, é menor do que 0. Quando x é menor do que 3 para valores aqui, ó, à esquerda de 3, então a função vai ser positiva, né? Então y é maior do que 0. Na
letra C, nós temos aqui, vamos só pegar aqui qual é a função. Nós temos, x, ou melhor, y igual a x sobre 3 menos 1, né? Então, o coeficiente angular é positivo, é 1 sobre 3, né? Vamos olhar aqui. O valor que multiplica o x é 1 sobre 3. Conforme está aqui, ó, o a é 1 sobre 3. Então, como a é 1 sobre 3, a função y é crescente. Então, pegando agora a função da letra C, que é x sobre 3 menos 1 igual a 0, para a gente saber onde o gráfico dessa função vai tocar no eixo x, a gente iguala a 0. X sobre 3 menos 1, a gente iguala a 0 e isola o x, né? Esse menos 1 está subtraindo, passa para o outro lado somando, mais 1 e multiplica por 3, né? 3 vezes 1 é 3, então x é igual a 3. Se não entendeu, só resolver essa equaçãozinha aqui. Então, x vai ser igual a 3 quando você resolver essa equação aqui. Então, como o a é positivo, então a função é crescente e ela toca no ponto de abscissa 3 aqui, no eixo, no seu zero, né? No zero da função. O zero dessa função é 3, né? Conforme a gente calculou aqui. Portanto, fazendo agora assim o estudo do sinal dessa função, quando x é igual a 3 e y é igual a 0, quando x é maior do que 3, ou seja, valores aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor aqui. Quando x é maior do que 3, então y também, ou melhor, y vai ser maior do que 0, né? E quando x é menor do que 3, para valores aqui no caso, então y, ou f de x, tanto faz, você que decide o que você vai escrever, vai ser menor do que 0, né? Então vamos olhar agora aqui a letra D. Primeiramente, vamos ver aqui qual é a função da letra D. A função é f de x igual a 2 menos x sobre 2. Só lembrando que o coeficiente angular é o valor que multiplica x, né? Não é esse 2 aqui, certo, galera? A questão está meio que fazendo uma pegadinha aqui, certo? Então, o coeficiente angular aqui vai ser a menos 1 sobre 2, né? Porque está multiplicando x. Tem um umzinho escondido ali antes do x, certo? Então, vamos olhar aqui. A questão nos diz aqui, ó. A resposta aqui nos diz que, como o a é menos 1 sobre 2, galera, menos, o a é negativo, então a função é decrescente, né? Conforme está aqui, ó, decrescente. Então, a gente pega a função, que é 2 menos x sobre 2, igual a 0, para a gente saber onde essa função vai tocar no eixo x. Resolvendo essa equação aqui, isolem x, aí vocês vão achar que x é igual a 4, certo? Esse menos x sobre 2 está subtraindo o lado esquerdo, passa para o lado direito somando, né? Vocês resolvem aí, vocês vão achar x igual a 4. Então tá aqui, ó. Colocamos o 4 aqui. Então, o zero dessa função é 4, ou seja, quando x é igual a 4, f de x, né, ou seja, y, é 0. Esse ponto aqui, né? Se x for maior do que 4, a gente está falando esses valores aqui, ó. Então, f de x vai ser menor do que 0, vai ser negativo, né? Tá aqui, ó, conforme está aqui. Quando x for menor do que 4, ou seja, a gente está olhando esses valores aqui, então isso significa que f de x vai ser maior do que 0, né? Ou seja, positivo, certo? Então é isso, galera. Estão aí as respostas, espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!